Há mais de 20 anos, o nosso país tem uma lei para inibir e punir o assédio. Mesmo assim, a prática desse tipo de crime contra as mulheres ainda atinge níveis alarmantes. Uma das estatísticas aponta que 7,5 milhões de brasileiras já foram vítimas de alguma violência sexual, Ana. Pois é, César. E diante dessa ameaça às mulheres, muitas empresas e comércios decidiram conscientizar os seus funcionários e prepará-los para enfrentar e denunciar o assédio. Uma iniciativa preventiva que passa até pelas praças de pedágio. Veja agora na reportagem da Ana Paula Neves. Mais de 100 milhões de veículos circulam pelas ruas e estradas brasileiras. Na condução dos automóveis, motoristas, que a todo momento escolhem ou não respeitar o trânsito, os outros motoristas e motociclistas e as mulheres que trabalham nas praças de pedágio. Por que o destaque para essas profissionais? Elas são vítimas de assédio com frequência. Eu estava numa cabine de caminhão quando chegou um caminhoneiro e aí ele já chegou dando oi, falando meu nome. Aí ele falou assim, eu tô sonhando com você todos os dias. Ela prefere preservar a própria imagem, mas quer que a fala seja ouvida por muitos. Foi vítima de assédio sexual por um motorista que parou na cabine do pedágio na rodovia dos Imigrantes, que leva ao litoral sul de São Paulo, local de trabalho dela há 2 anos. Eu não falei pra ninguém, no momento eu me senti assim, foi uma mistura de sentimentos, sabe? Ver aquela vontade de chorar, ao mesmo tempo aquela angústia, raiva. Foi uma sensação horrível. A gente tem a nossa história, sai de casa, deixa nossos filhos e para vir trabalhar, né, tratar da melhor forma possível as pessoas que estão passando ali. Daniele ouviu xingos porque o motorista que parou no pedágio se irritou com a demora no atendimento do outro carro. Eu estava dando uma informação para o usuário da frente, né? E aí, quando ele já chegou reclamando que estava demorando o atendimento. E aí, antes eu falei bom dia, né? E aí ele falou pra mim assim, anda logo, sua gorda lesa. Tá demorando muito, eu tô com pressa. Na hora eu não tive nem reação, porque eu não esperava, né? Até porque eu tô no meu ambiente de trabalho, você não espera que isso vá acontecer. Jennifer também já sofreu constrangimento. Foi ofendida por não ter as notas de dinheiro específicas que o cliente queria como troco. Ele falou assim, moça, eu preciso de 2 de 5. Aí eu informei pra ele que eu não tinha e ele me chamou de vagabundo. Que eu não queria dar porque era má vontade, mas realmente não tinha. Eles podem não entender que eles interferem no nosso psicológico, assediando a gente, né? Nós estamos aqui para sempre atendê-los bem e a gente quer o mesmo, né, em troca. A gente quer o mesmo respeito em troca. A empresa onde essas mulheres trabalham criou uma campanha contra assédio sexual e injúria. Abrir a cabeça das pessoas para passar lá e respeitar as moças, que elas estão ali para trabalhar, não para ser assediadas. É uma situação de empatia e de respeito, né, com o próximo, né? Panfletos entregues a motoristas e divulgações sobre o assunto nas redes sociais têm sido o meio de combater crimes que às vezes são vistos apenas como comportamentos masculinos. Nós entendemos que essa situação ocorria em todas as nossas unidades e por isso nós decidimos transformar essa campanha em uma campanha corporativa, ou seja, nas nossas 9 concessões de rodovias espalhadas pelo Brasil. Às vezes, por muitas questões culturais, a gente acaba normalizando, as pessoas tendem a normalizar algumas situações que não podem ser normalizadas. Em 2001, foi criada a Lei do Assédio, com punições previstas para quem cometesse esse tipo de crime. Mas olha só quanto tempo passou. Estamos em 2022 e seguimos falando sobre respeito ao próximo. Quando a brincadeira ofende, não é brincadeira. Quando a paquera incomoda, não é paquera, é assédio. Muitos bares e restaurantes de São Paulo estão treinando os funcionários para identificar casos de assédio e saber como agir para proteger a vítima. Acompanhamos um desses cursos, que aconteceu nesse espaço descolado na zona oeste da capital paulista. Reúne galeria de arte, bar e restaurante.
tem certos comportamentos que, ao longo do tempo, foram considerados normais e que hoje não são mais tolerados. O dono do local conta que o investimento em informação para a equipe torna o lugar mais seguro e atrativo para o público feminino. É importante para casa a gente não tenha, o tipo de incidente que envolve o assédio. E que, se por um acaso ocorrer, toda a nossa brigada de funcionários saiba se comportar e saiba como agir. A gente espera que outros bares também tomem essa iniciativa e que a gente consiga transformar num lugar que respeite o direito da mulher poder vir a um bar, ficar descontraída à vontade e se sentir segura. Uma pesquisa recente mostrou que 7,5 milhões de brasileiras já foram vítimas de algum tipo de violência sexual. E outro levantamento indica que mulheres sofrem 3 vezes mais assédio sexual no trabalho do que os homens. Aconteceu uma importunação sexual, aconteceu um assédio sexual, é necessário que seja levado a conhecimento da polícia, seja por meio da delegacia da mulher, uma delegacia normal, mas que seja levado a conhecimento da polícia de que isso aconteceu e que isso precisa ser investigado e o assediador, no caso, precisa ser punido. Natália é advogada e sócia da Ana em uma empresa que combate o assédio em diferentes locais de trabalho. Para conseguir essa certificação, a gente passa por uma jornada de transformação cultural, que são os cursos, mas também é muito importante ter canais de denúncia que sejam isentos. Ana teve a ideia de certificar empresas que combatem o assédio depois de viver na pele o problema. Estava numa viagem sozinha no Uruguai, fui a um bar esperar uma amiga e aí eu sofri uma tentativa de assédio. Daí eu tive o garçom que foi lá, se aproximou e se posicionou diante do cliente dizendo: esse lugar também pertence a ela merece respeito, então, portanto, você ou se desloque ou então vá para um outro lugar, e se colocou à disposição para que, se caso esse cara voltasse a me importunar, eu pudesse contar com a ajuda do garçom e da equipe. E ali me deu um estalo. Por que nunca isso tinha acontecido comigo no Brasil? Pelo contrário, às vezes que eu pedi ajuda para o garçom, eu escutava, mas ele é o cliente, então eu que tinha que ir embora. Informar para transformar. Kleber saiu do curso com outro olhar para o que costuma ver nas noites paulistanas. Eu trabalho há 15 anos com bares e restaurantes, então já vi de tudo nessa vida, como forçar a porta de banheiro, passar a mão nas pernas da moça, sentar na mesa sem pedir permissão, e não é para deixar. Recusou, não é não. Marcela é funcionária do espaço, estava na palestra e se sente mais segura agora para denunciar assédio na própria empresa ou por meio dos canais do governo, como o Disque 100 e o Ligue 180. Sofria assédio e ficava calada, a gente não tinha para quem falar. Agora, com iniciativas como essa, a gente tem para onde correr. Então, acho que é um caminho que ainda tem que ser melhorado. Eu acho que é importante comunicar sempre e não deixar passar, não se calar, pedir ajuda quando isso acontecer. E uma das formas da gente melhorar o mundo e trabalhar a igualdade mesmo é fazer com que essa mulher que sai para trabalhar e sai para consumir, ela tenha igual liberdade que o homem. E isso parte do princípio de combater o assédio. Expor o problema torna a sociedade vigilante e os locais mais seguros para todos. Tem que melhorar, né? Porque assédio, não só no Brasil, eu acho que no mundo todo, né? No mundo todo, eu acho que está tendo muita injustiça com as mulheres. Né? O que for para valorizar a mulher e a mulher ser tratada com dignidade, eu apoio.